Glória a Deus, glória a Jesus. Quero cumprimentar todos os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite de vitória, mais uma noite onde nós estamos buscando a presença do Senhor. Último dia, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus, da nossa campanha, em nome do Senhor, onde tenho certeza que Deus vai dar vitória, que Deus vai, em nome do Senhor, nos abençoar. A nossa campanha, em nome do Senhor Jesus, os 7 mergulhos de Naamã. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Deus é maravilhoso, mais uma vez estamos na presença do Senhor, mais uma vez estamos buscando a presença de Deus e Deus vai dar vitória. Último dia da nossa campanha, tenho certeza que o Espírito de Deus já está, em nome do Senhor Jesus, falando conosco nesta noite. Eu vou esperando os irmãos novamente, em nome do Senhor, para que os irmãos venham entrando na presença de Deus, para que Deus venha dando vitória na noite de hoje, no nome do Senhor, porque a última palavra sempre é e sempre será do Senhor. Os irmãos já estão entrando, a irmã Letícia, dando paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, minha irmã, em nome do Senhor. É a noite de vitória, é a noite de nós buscarmos a presença de Deus, é a noite de nós falarmos com Deus, é a noite de nós clamarmos pelo poder do Espírito do Senhor. Maravilhoso, né? Quando Deus começa a falar conosco. Eu vou esperando que os irmãos já vão entrando, em nome do Senhor Jesus, para nós começarmos mais uma noite de vitória, mais uma noite de busca da presença de Deus, mais uma noite de nós falarmos com Deus, mais uma noite de Deus fazer sinais e maravilhas na nossa vida, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Campanha abençoada, Pai, Filho e Espírito Santo, irmã Fábio Freire também já está dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos que vão entrando na live, em nome do Senhor, vai compartilhando, né? Para que, em nome do Senhor Jesus, a nossa campanha, a nossa oração chegue até as pessoas que estão enfermas, principalmente no hospital ou numa cama, né? Em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha dar vitória. Glória a Deus. Campanha poderosa, campanha de cura, campanha onde tenho certeza que Deus já fez, em nome do Senhor, sinais e maravilhas sobre a vida de muitas pessoas. Campanha onde tenho certeza que Deus está fazendo, vai fazer ainda mais, porque nós temos que ter fé, buscar o poder do Espírito de Deus e Deus vai dar vitória. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que deposita a sua fé em Deus, esse em nome do Senhor vai ver o milagre acontecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu sempre falo e sempre digo no nome do Senhor. Você que crê na presença de Deus, você que busca a presença do poder do Espírito de Deus, você tem que permanecer firme, buscando, acreditando que somente Deus pode fazer o milagre e Deus vai fazer. E essa noite não é diferente, é mais uma noite de campanha, é mais uma noite onde nós perseveramos na presença de Deus, é mais uma noite onde, em nome do Senhor Jesus, temos uma palavra de Deus para mim, para o meu coração, para o coração dos irmãos, para que Deus venha falar, né, em nome do Senhor, como sempre tem falado. Glórias a Deus. Eu vou esperando que os irmãos vão entrando, né? Irmã Denise também, paz do Senhor, a paz do Senhor. Os irmãos já vão fazendo seus pedidos de oração. Se tem algum irmão, alguma irmã, em nome do Senhor, que Deus já fez algo, pode testemunhar. Em nome do Senhor Jesus, pode dizer, ó irmão, Deus fez isso e isso durante esta campanha. Irmã Deja também já está entrando, paz do Senhor Jesus. E Deus vai dando vitória em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, né, irmão, em nome do Senhor, já estão entrando e compartilhando, né, em nome do Senhor, as nossas campanhas, nossas lives. Graças a Deus, por misericórdia do Senhor, as nossas campanhas, nossas lives, em nome do Senhor Jesus, Deus está operando sinais e maravilhas, Deus está dando cura, milagres, porque o Espírito de Deus, ele é poderoso. Nós temos que crer, buscar o Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, buscamos a presença de Deus, Ele tudo faz na nossa vida.
porque Ele é o Deus do impossível, né? Eu costumo dizer e falo e afirmo, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas você tem que acreditar, você tem que crer que Deus pode mudar a tua história, que Deus pode, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, trocar o teu cativeiro, né? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor. Na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler o Salmo 70, orar em nome do Senhor e tenho certeza que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Tem uma palavra poderosa hoje, em nome do Senhor Jesus, uma palavra que Deus estava me dando antes, ainda estava lendo, pensando que palavra ia pregar nesta noite. E Deus dando vitória, né? A irmã Janice, lá em Curitiba, em nome do Senhor Jesus, está dando a paz do Senhor, peço oração em favor dos meus filhos, vamos estar orando em favor da sua família. Irmão Rafael também, de Santa Bárbara, já está entrando em nome do Senhor Jesus, irmão Tadeu, muitos irmãos, né? Glórias a Deus, aleluia. O irmão Tadeu lá da cidade de Caxias do Sul, né? Em nome do Senhor Jesus e Deus dando vitória, em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Campanha poderosa, né, irmão? Em nome do Senhor. Campanha de cura e Deus dando cura e fazendo milagres. Como eu disse, todos os dias as pessoas me mandam mensagem que Deus fez algo na vida deles, em nome do Senhor. Glórias a Deus, que Deus deu cura, Deus fez maravilhas, que Deus entrou com a providência. E dizem para não parar com as nossas campanhas, né? Porque Deus está operando através das campanhas. E eu creio, né, irmão, porque o que acontece? Tudo que tu fizer de Deus, o projeto que tu colocar Deus na frente, ele vai prosperar. Porque em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus é poderosa, né? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Nivaldo. Estamos na escuta. Deus abençoe também a sua família, irmão Rafael. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, buscando o Senhor, porque Deus é vitorioso. E tem vitória para mim, para você e todo aquele que se dobra e se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia, meu irmão, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, no Salmo 70. Glórias a Deus, aleluia. Salmo 70, né? Minha irmã Vera Lúcia, peço oração, Deus abençoe, vamos orar pela sua família, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai dar vitória, né? Em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, né, irmãos, em nome do Senhor, a irmã Márcia também já está entrando aí, em nome do Senhor, e Deus vai dando vitória. Em nome do Senhor, glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 70 e no Salmo depois, no Salmo 121. Dois salmos poderosos que nós vamos ler nesta noite em nome do Senhor e orar. Orar com fé, orar com unção de Deus, para que Deus venha tocar no teu familiar, para que Deus venha tocar dentro da tua casa, para que Deus venha tocar na tua enfermidade, que você venha sentir a presença de Deus entrando dentro do teu lar. Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Quantas vezes, né, irmão, nós dissemos para Deus se apressar para nos livrar e nos ajudar. Mas Deus nos ajuda e nos dá livramento no momento certo, na hora exata. Deus não erra e Deus não se engana, em nome do Senhor. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem ha, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Glórias a Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Glórias a Deus. Não te detenhas, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Não te detenhas, meu Deus, nesta noite, em nome do Senhor, de vir até a mim, ao meu socorro, e vir até o socorro dos irmãos, para que, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, nós ganhemos o livramento, a cura e o milagre. Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
Glória a Deus, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas das vezes estamos numa luta travada com o diabo, numa luta travada com Satanás, as portas fechadas, a enfermidade no nosso lar, os problemas chegando em nome do Senhor, cada dia um pior, e nós se perguntamos, da onde virá o meu socorro? E Jesus te responde nesta noite, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus e o teu socorro também vem de Deus. Porque no momento que nós buscamos o Senhor todos os dias, no nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, tenho certeza que Deus, em nome do Senhor, vem nos ajudar. Não importa a luta, não importa a prova, não importa nada, mas quando depositamos a confiança em Deus, você tem a certeza no nome do Senhor que Deus vai te socorrer. Glórias a Deus, aleluias. E nesta noite, em nome do Senhor, eu vou orar e você vai entender da onde vem a nossa força. De que forma nós conseguimos ter força perante as lutas, perante as provas e perante, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, e perante, em nome do Senhor, as enfermidades. Você vai entender como nós somos restaurados, da onde vem essa força. Essa força vem do Senhor, mas tem uma chave que aciona esta força para que nós continuemos firmes. A oração. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar, você quer colocar um litro com água, uma peça de roupa, pode colocar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que Deus pode ungir e deve e vai, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque a Bíblia fala em nome do Senhor que muitos lugares aonde Paulo não conseguia ir, Paulo mandava seu lenço, suas peças de roupas, e através do lenço, através das peças de roupa de Paulo, Deus operava maravilhas, Deus fazia milagres. E é por isso que eu creio, eu acredito muito na unção de Deus através das peças de roupa, da água, em nome do Senhor, porque o poder é de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu costumo dizer e eu volto a falar para você, você é o que você crê. Se você crê que é filho de Deus, você é filho de Deus e ninguém pode tirar isso de você. Se você crê que em nome do Senhor Deus opera através da oração, Deus opera através da oração. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora gloriosa de oração, nesta hora sagrada, eu venho clamar pelo teu sangue, o sangue de Jesus que tem poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de mistério, poder e autoridade em nome do Senhor. Na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, no último dia desta campanha de cura e maravilhas do Senhor, eu te peço, Espírito do Senhor, comece a curar esta pessoa que está enferma, em nome do Senhor Jesus. Comece a entrar dentro desta casa agora, nesta hora sagrada, nesta hora de gloriosa de oração e jejum, aonde nós estamos buscando a tua presença nesta noite, em nome do Senhor. Eu te peço perdão das minhas falhas, perdão dos meus pecados, perdão dos pecados, das falhas desses irmãos, dessas irmãs que estão assistindo, orando, buscando a presença de Deus. Eu te peço agora, Espírito Santo da verdade, tu és o Deus vivo, tu és o Deus de poder e unção.
Eu creio no milagre, eu creio na presença do Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, agora, nesta hora, nesse instante, em nome do Senhor, começa a dar o livramento para esta pessoa agora, começa a tocar na enfermidade desta pessoa nesta noite, em nome do Senhor. Tu és o Deus que toca e arranca esta enfermidade. Tu és o Deus que cura, em nome do Senhor Jesus, esta doença que surgiu é no corpo desta pessoa. Esta doença que surgiu, em nome do Senhor Jesus, é no sangue desta pessoa. O Senhor começa a curar agora essa doença maligna. Satanás colocou esta doença no corpo desta pessoa, Deus. É somente o teu Espírito, o Espírito da verdade, é somente o teu poder, o sobrenatural, em nome do Senhor. Eu creio no milagre, eu creio na presença de Deus, no poder e autoridade do Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Espírito Santo, mas eu estou na tua presença, eu sou pecador arrependido, mas eu estou como teu servo. Aqui, Senhor, intercedendo por essas almas. Eu não sei o que se passa dentro da casa deste irmão, dentro da casa desta irmã, mas eu sei que Deus tem poder e autoridade para entrar dentro deste lar, entrar dentro da minha casa e arrancar todo o espírito de enfermidade que possa querer entrar, ficar e morar dentro do meu lar. O Senhor arranca agora o espírito de enfermidade dentro da casa deste irmão, dentro da casa desta irmã. Começa a tocar, Senhor, que esta irmã, que este irmão venham sentir, em nome do Senhor, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, Arcanjo Miguel, tocando nesta enfermidade maligna que está no corpo desta pessoa. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus de poder e autoridade. Eu creio no milagre, eu creio na presença do Senhor agora, Pai. Aquele que é batizado com o Espírito do Senhor Jesus, que está orando junto comigo, que ele venha sentir a graça e o poder de Deus, que Deus venha abrir a visão espiritual, o que eu estou aqui a enxergar, que essas pessoas comecem a enxergar. Oriaço, mante, oribalaia, começa a tocar agora, em nome do Senhor Jesus, arranca este câncer maligno que surgiu no corpo desta pessoa, começa a ser arrancada agora no nome de Jesus. Eu peço, Pai querido, Pai amado, Tu és o Deus de poder e unção, Tu és o Deus de glória, em nome do Senhor. Soberano Deus, soberano Pai, a última palavra ainda é Tua, Senhor. Oh, meu Senhor Jesus, manifesta sinais, poder e maravilhas na nossa presença, Senhor. Paralítico vai andar, cego vai enxergar, mudo vai falar, surdo vai ouvir, porque eu sei que Deus tem poder e autoridade para fazer isso. Eu sei que Deus tem poder e autoridade para curar, Senhor, todo espírito maligno que entrou dentro da vida desta pessoa agora, pelo sangue de Jesus que tem poder agora. Espírito Santo da verdade, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, coloca por terra agora todo espírito satânico, espírito de macumbaria, feitiçaria, espírito de bruxaria, que fizeram contra a minha vida, contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã. Começa a colocar por terra agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo toda a escuridão maligna, em nome do Senhor. Toda obra de feitiçaria, de bruxaria, obra satânica, demônio que se levanta pela madrugada, que tira o sono, em nome do Senhor, vem atormentar esta pessoa no sonho, em nome do Senhor Jesus. Começa a cair por terra, cai por terra agora, dá teu grito de derrota. Saia, saia, saia agora, Satanás. Vai queimando no nome de Jesus. Ô Satanás maligno, sai desta casa agora, você que foi pago com vela preta, vela vermelha, sangue de bode, sangue de galinha, em nome do Senhor Jesus, dá teu grito de derrota aí, Satanás. Grita, 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 grita no nome de Jesus e sai, cai por terra agora, vai caindo por terra agora. Espírito de enfermidade, demônio da enfermidade, demônio do câncer, demônio da AIDS, vai saindo agora do corpo desta pessoa, vai saindo agora do corpo deste irmão, do corpo desta irmã agora, no nome de Jesus. Agora queima, queima, vai queimando agora, Senhor, essa doença que surgiu no fígado, em nome do Senhor, desta pessoa, no pâncreas, no coração, no cérebro, em nome do Senhor, nos ossos, câncer dos ossos.
sai agora, vai saindo agora no nome de Jesus. Oi, alamante, o candabalai. Oh, glória a Deus Todo-Poderoso, vai mostrando o poder, vai mostrando a autoridade em nome de Jesus agora, no nome de Jesus. Vai queimando esta enfermidade agora, vai queimando este demônio da enfermidade que está alojado no corpo desta pessoa há mais de anos, em nome do Senhor. Espírito de enfermidade, eu determino no nome de Jesus, sai agora deste corpo desta pessoa, agora saia, Satanás, sai no nome de Jesus agora, espírito maligno, espírito de dor, sai agora no nome de Jesus, tribulação satânica, demônio da depressão, da opressão maligna, doença, em nome do Senhor, sai do cérebro desta pessoa, tumor seja desmanchado agora, no nome de Jesus agora, em nome do Senhor, eu clamo a unção, poder e autoridade, é do Espírito de Deus, oh glória, oh Senhor Jesus, vai queimando todo o mal agora, isto, vai tirando agora, em nome do Senhor Jesus, vai arrancando essa enfermidade que está nos rins, no pulmão desta pessoa agora, em nome do Senhor, queima, Senhor, o espírito satânico quer colocar esta pessoa numa cadeira de rodas, vai saindo agora, saia, vai saindo no nome de Jesus, agora vai sendo repreendido, vai queimando, queima, Senhor, vai mostrando o teu poder, vai mostrando os teus mistérios, o poder da palavra, o poder do Espírito de Deus, oh glória, oh Senhor Jesus, oh glória a Deus, aleluia, queima, vai queimando agora, é no nome de Jesus, agora, dá teu grito de derrota, Satanás maligno, que se levantou em nome do Senhor, que foi feito obra maligna, obra satânica, na cabeça do orixá, perca tuas forças agora, perca tuas forças, legião satânica que se levantou, foi pago para destruir este irmão, esta irmã, palavra de maldição lançada contra esta família, sai agora, em nome de Jesus, queima, Senhor, vai queimando todo o mal, vai queimando toda a obra do diabo agora, toda a obra satânica, toda obra de macumbaria, feitiçaria, vai queimando, queima, Senhor, vai dando unção, vai dando poder, autoridade, Espírito de Deus, tu és o Deus vivo, tu és o Deus de poder e autoridade, Satanás vai gritar e vai cair por terra, ele não aguenta o poder da oração, ele não tem poder sobre a oração do Senhor, porque todo servo, toda serva do Senhor, que está em nome do Senhor, obediente à palavra de Deus, que está em comunhão e jejum com o Senhor, o diabo cai por terra, e nesta madrugada eu determino no nome de Jesus, todo mal começa a cair por terra agora, todo espírito maligno começa a cair por terra agora, dá teu grito de derrota aí, oricandoriaço mante oribalaia, oricanda manda candabalai, oh Jesus amado, oh meu Deus querido, Deus de poder, Deus de autoridade, em nome do Senhor, vai derramando da tua presença agora, vai derramando da tua unção, vai derramando do teu poder, em nome do Senhor eu clamo a presença de Deus, oricandoriaço manchoia, ei calaia laia lamancho candai, oh glória a Deus, aleluia, oripalabalabalai. O Senhor Jesus vai queimando todo mal, vai queimando toda obra do diabo agora, vai queimando todo mal no nome de Jesus, oh Senhor, tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de milagre, o Deus de glória, em nome do Senhor, amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oricandoriaço mante oribalaias, oh glória a Deus, aleluias,
Amém, Jesus, glória a Deus, forte oração, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus, tenho certeza que as pessoas sentiram, em nome do Senhor, a presença de Deus dentro da sua casa, e o mal batendo em retirada, tenho certeza que as pessoas sentiram a graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus, pessoas arrepiaram, mas sentiram o calor de Deus depois, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, Deus tocou na enfermidade de pessoas que estavam enfermas, em nome do Senhor, Deus está dando grande livramento em nome do Senhor na noite de hoje, mas você em nome do Senhor tem que permanecer firme na presença de Deus, glórias a Deus, aleluias, que maravilha, né? O Espírito Santo de Deus já está falando e falando forte, né? Ô Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu pensei que começava às 10 horas, começa às 22 horas, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu sempre começo, às vezes, antes, em nome do Senhor, glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas Deus está dando vitória, a irmã já está participando aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Não se preocupa, irmã. Em nome do Senhor, Deus conhece tudo, né? Me atrasei, né? Não, Deus é fiel. Deus é fiel, digo para você em nome do Senhor Jesus. Deus conhece o nosso coração, irmã. Deus conhece o meu, conhece o coração da irmã, dos irmãos, em nome do Senhor. E é através da fé, né? Eu costumo dizer que através da fé Deus está fazendo as obras na nossa vida. Porque em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, nós temos enfrentado muitas batalhas espirituais, né? Em nome do Senhor, o diabo tem se levantado de todas as formas, em forma de enfermidade, em forma de prova, de luta, né? Mas nós temos ganhando, Deus está dando vitória, Deus continua nos fazendo nós ir à frente. E Deus está, em nome do Senhor Jesus, contemplando cada irmão, a cada irmã, né? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Por isso que eu disse para os irmãos e volto a falar. Eu agradeço muito os irmãos, em nome do Senhor, que estão orando. Até hoje tinha uma irmã, né? Mandou de manhã cedo para mim, em nome do Senhor, que o diabo tinha se levantado na vida dela, em nome do Senhor Jesus. E ela disse: eu estou fazendo oração pelo irmão. Deus tocou no meu coração de eu orar pelo irmão, fazer jejum e oração de manhã cedo. 3 dias eu estou fazendo em favor da vida do irmão. E eu disse: muito obrigado, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas o diabo cai por terra, cai por terra. Se você acha que o diabo se levanta na tua vida, você não imagina na minha, né, irmão? Mas eu sou uma pessoa assim, em nome do Senhor Jesus, enquanto eu estou na oração, em nome do Senhor, tento ser da mesma forma que eu sempre sou, né? Eu estou sempre brincando, sorrindo, né, em nome do Senhor, às vezes debaixo de uma luta assim, que se fosse olhar para a luta, eu chorava, desistia, né? Mas em nome do Senhor eu não olho para a luta, eu não olho para a batalha, eu olho para Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus vai dar força. Eu tenho certeza, eu creio no Deus que eu sirvo, né? Em nome do Senhor Jesus. E é por isso que eu digo para você, não olhe para a tua luta. Não olhe para a tua prova. Dói, dói. Vou dizer para ti, dói quando tu olha a situação que muitas vezes você está. Mas você tem que olhar para Deus, você tem que acreditar, não, Deus vai me dar a solução, em nome do Senhor Jesus. E quando você está debaixo da oração, debaixo do jejum, fazendo as coisas que é de Deus, eu digo para você, você até às vezes se esquece que você está debaixo de uma luta. Você às vezes vai trabalhar e você está ali conversando e você está tão focado que Deus vai te dar a vitória que você nem vê que você está debaixo da luta e quando vê você está sorrindo, né? Em nome do Senhor Jesus. E debaixo de uma prova, assim, que se as pessoas soubessem, eles iam dizer, ó, ainda dá risada, ainda sorri, né? Mas quando você tem Deus, é assim, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Tem lutas que nem de lágrimas sai, né? Não sai, fica ali entupido e não sai. Em nome do Senhor Jesus. Mas em nome do Senhor, quando chega no ponto que a gente chora mesmo, em nome do Senhor Jesus, que a gente não tem mais força, aí é onde Deus entra com toda a força, com toda a fé, em nome do Senhor, e nos muda, né? Em nome do Senhor Jesus. Tem vezes que nós dizemos, bah, que eu digo assim para ti, só Deus, né? Só Deus. Tem vezes que a gente chega num ponto que não tem mais força, né? Só Deus. E daí naquele instante Deus vê que dali para frente tu não ia mais suportar, aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a mostrar que Ele é Deus, né? E começa a mudar a nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Eu digo para você, em nome do Senhor, você que crê no Senhor, você hoje, até hoje você está de pé,
Porque você acredita em Deus, porque você tem Deus na tua vida, em nome do Senhor. Então, por isso que eu digo para você, se você ficar olhando só para o teu problema, você vai entrar numa depressão e não vai conseguir dar a volta. Mas quando você confia em Deus, quando você busca a Deus, quando você clama para Deus em nome do Senhor Jesus, quando você está debaixo da oração, você está com o problema está ali. Não vou dizer que ele não vai sair, né? Ele está ali, mas você está buscando a Deus, você está olhando para Deus. E quando você olha, você está brincando com alguém, sorrindo, em nome do Senhor Jesus. E aquele problema está tão grande que você nem consegue perceber, porque você está na oração, porque você está buscando o Senhor. Por isso que eu digo para você, no nome de Jesus, antes que venha qualquer luta, qualquer prova na vida da gente, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos alerta. Muitas vezes, em nome do Senhor, Deus fala bem assim, que tem uma pessoa que, não estou dizendo que você não está orando e nem jejuando. Ore, jejue e busque mais o Senhor, para que quando vinha a luta, vinha a prova, vinha a enfermidade, você esteja preparado. E é o que acontece, né? Em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai entender por que a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas. Hoje você vai entender por que a oração faz com que nós ficamos fortes, revestidos de Deus. Glórias a Deus. Você vai entender o que é a oração. O que é aquele momento de oração. É por isso que muitas das vezes eu falo assim, ó. Muitas das vezes as pessoas dizem, irmão, eu queria orar 1 hora, mas não consigo. Você muitas vezes não vai conseguir orar 1 hora ali. Mas se você orar 5 minutos agora, depois você está fazendo outra coisa, quando você, vou orar um pouquinho aqui, ora mais 10 minutos, e assim vai, durante o dia você fez várias orações, várias pequenas orações, quando você chegar na noite, nessa hora mais ou menos, irmão, você, em nome do Senhor Jesus, você vai ter orado praticamente o dia inteiro, em nome do Senhor. É por isso que eu digo para você, no nome de Jesus, eu oro sempre assim, né? Eu estou trabalhando, oro 5 minutos agora, 10 minutos lá, 2 minutos para outra pessoa lá. E assim vai passando o dia em oração ali, né? Em nome do Senhor. E Deus vai dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma maneira de você, em nome do Senhor, glórias a Deus, ser revestido através da oração. Muitas das vezes não é só você ficar 1 hora ali, ou meia hora de joelho ali, chorando, e em vez de você estar orando para Deus, você está pensando no teu problema. Você não está adorando a Deus, você não está buscando a Deus. Você está pensando no teu problema e não consegue nem orar, não consegue nem se concentrar na oração. Mas se você, em nome do Senhor Jesus, a cada minuto, 5, 10 minutos, colocar um hino lá, orar um pouquinho ali, em nome do Senhor, você vai se revestindo, você vai se enchendo da presença de Deus, você vai se enchendo do poder do Espírito Santo, a mesma coisa. Botei a oração do irmão Nivaldo, mandou agora aqui, escutei ela 10 minutinhos aqui, a oração de 10 minutinhos, Deus já vai falar contigo. Depois você lá, outro irmão botou outra oração lá, você escutou ela junto lá, acompanhou ela junto, você vai estar se enchendo do poder de Deus. É isso que eu digo para você. E quando você vai se enchendo do poder de Deus, em nome do Senhor, aquilo vai te revestindo, aquilo vai te dando força, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16 e versículo 16, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aconteceu que indo nós à oração, quem está falando isso é Paulo, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu.
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando-o para o cárcere, ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou seus pés no tronco. Perto da meia-noite, glórias a Deus, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro e vendo as abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. E pregaram a palavra ao Senhor, do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Glórias a Deus. Até aqui, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus traz nesta noite, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu vou tentar encurtar esta palavra, eu vou direto ao ponto na noite de hoje, em nome do Senhor, para que você venha entender o poder da oração, o poder da palavra de Deus, o poder em nome do Senhor e quando Deus age na nossa vida. Aqui fala em nome do Senhor Jesus de Paulo e Silas, né, irmãos, em nome do Senhor, que estavam em viagem missionária, em nome do Senhor Jesus. E nesta cidade onde eles estavam em viagem missionária, em nome do Senhor, havia um espírito em uma mulher, um espírito de adivinho, como se fosse hoje, em nome do Senhor Jesus. Já vou bem direto ao ponto. Os macumbeiros, os benzedores, né? Essas pessoas que não se denominam homens e nem mulheres de Deus e dizem que revelam e falam coisas que da tua vida, né? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu digo para você, em nome do Senhor, que esses são espíritos de adivinho, em nome do Senhor, porque o espírito de adivinho, em nome do Senhor, ele tenta adivinhar a tua vida, ele não fala o que é verdade, porque Deus sim, o Espírito de Deus, ele diz o que é verdade e ele não erra e não se engana. Jamais o Espírito de Deus vai se enganar e jamais o Espírito de Deus vai adivinhar alguma coisa. O espírito de Satanás, ele é adivinho, ele joga com as pessoas em nome do Senhor. E aqui, em nome do Senhor Jesus, eles estavam passando. Olha aonde eles estavam indo. Eles estavam indo para a oração. Paulo e Silas estavam indo para a oração. Então, o que acontece? Em nome do Senhor Jesus, quando nós vamos ir à oração, você mesmo pode ver que muitas coisas acontecem para que nós não oramos. Quando nós estamos nos preparando para buscar, adorar ao Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, naquele instante sempre o Satanás tenta fazer com que algo venha atrapalhar aquela adoração em oração a Deus. E em nome do Senhor Jesus, aqui eles estavam indo, e diz a palavra do Senhor, que eles tinha esse espírito de adivinho nesta mulher, mas em nome do Senhor, esse espírito de adivinho deixou Paulo perturbado, né? Paulo ficou perturbado com aquilo ali, porque ele passava, quem sabe, em nome do Senhor Jesus, outras vezes, e aquele espírito falava a mesma coisa. Esses dois homens são verdadeiros homens do Senhor Jesus, porque pregam a palavra em nome do Senhor. Mas Paulo não gostou disso aí.
porque não era Satanás que tinha que anunciar quem era Paulo e quem era Silas. Quem tinha que falar quem era Paulo e quem era Silas, em nome do Senhor Jesus, eram os sinais de Deus. É por isso que eu digo, em nome do Senhor Jesus, Satanás sabe quem é você. Ele sabe que você é um homem, uma mulher de oração em nome do Senhor, mas não é Satanás que tem que anunciar a nossa, em nome do Senhor Jesus, santidade a Deus. Quem tem que ver se nós somos de Deus, homens e mulheres de Deus, é o próprio Espírito do Senhor que tem que andar com nós. E assim diz a palavra do Senhor que Paulo disse: saia espírito de adivinho, em nome do Senhor Jesus. E aquele espírito de adivinho saiu daquela mulher. E aquilo era fonte de renda naquela cidade, diz o Senhor. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor que naquele local eles tinham muito essa fonte de renda. Então foram levar o Paulo e Silas, em nome do Senhor Jesus, aos magistrados, levaram as autoridades daquele local, porque em nome do Senhor Jesus, eles achavam que tirando aquele espírito de adivinho, tirava o lucro deles, né? Em nome do Senhor Jesus, quer ver Satanás furioso, quer ver Satanás brabo, em nome do Senhor Jesus, é em nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. É o diabo ser desmascarado, né? É o diabo ser desmascarado. Por quê? Porque Satanás, ele é enganoso. Satanás, ele vem para enganar, matar, roubar e destruir em nome do Senhor Jesus. Você, muitas das vezes, eu digo para você porque eu já convivi com isso aí, sei, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, as pessoas muitas das vezes vão no centro de macumba, vão nos lugares para jogar búzios, jogar carta, em nome do Senhor, pagam esses espíritos de adivinho para dizer algo da sua vida e ainda dizem: ah, não, o fulano lá disse que ia acontecer. Isso é espírito de Satanás, isso é espírito de adivinho, porque Deus, em nome do Senhor, nunca cobrou uma bênção, Deus nunca deixou ninguém, em nome do Senhor, mal, mas Deus, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, tudo que Deus falou se cumpriu, em nome do Senhor. É por isso que eu digo para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você tem que olhar para o Espírito de Deus, você tem que olhar somente para Deus, glórias a Deus, em nome do Senhor. Mas a palavra diz que esses homens, em nome do Senhor Jesus, estavam indo e tiraram esse espírito de adivinho, foram lá para os magistrados, e o que fizeram? Tanto a população quanto aos magistrados, pegaram Paulo e Silas e açoitaram em praça pública. Glória a Deus. Primeira prova, primeira luta que Paulo e Silas passaram em nome do Senhor, por falar e pregar a verdade. É por isso que Deus me traz uma palavra para dizer para você. Você, em nome do Senhor, muita luta, muita prova, você passa, porque você, em nome do Senhor, é verdadeiro na presença de Deus, porque Deus conhece o teu coração, porque Deus sabe quem é você. É por isso que você passa lutas, passa prova em nome do Senhor Jesus, mas Deus ainda é contigo. E Paulo e Silas foram açoitados em praça pública e logo após foram presos em nome do Senhor. Imagine aí, começou a luta, começou a prova de Paulo e Silas lá na praça pública. Não estava bem, não estava que chega na praça pública, foi para a prisão em nome do Senhor. E aí na prisão, aí que vem um ensinamento maravilhoso para nossas vidas. Lá na prisão, Paulo e Silas podiam lamentar, podiam chorar, dizer assim: ah, nós não devíamos ter expulsado aquele espírito de adivinho, nós não devíamos ter feito nada daquilo, em nome do Senhor. Por muito pelo contrário, Paulo e Silas não negaram a Cristo. Paulo e Silas não negaram o amor ao Evangelho. Paulo e Silas simplesmente cantavam e adoravam ao Senhor. Oh, glória a Deus! Paulo e Silas estavam sentindo tanta presença de Deus com o seu corpo açoitado, em nome do Senhor Jesus, lá dentro daquela prisão, no meio daquela luta, eles estavam sentindo tanta graça do Senhor que eles não sentiam a dor do seu corpo, que eles não sentiam, em nome do Senhor, que estavam
presos naquelas cadeias, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós aprendemos nesta noite, no nome do Senhor Jesus, e o que eu te falava no começo, em nome do Senhor. Quando você está buscando a Deus, quando você está na presença de Deus, sentindo a graça, a glória do Senhor, pode estar na maior luta, na maior prova, no maior vale da tua vida, você, em nome do Senhor Jesus, você não vai sentir o vale, você não vai sentir a prova, mas você vai sentir a glória, a graça do Senhor. Através disso você vai ganhar confiança, você vai ter a certeza que você vai sair dali em nome do Senhor. Por quê? Porque você está vivendo a presença de Deus na tua vida, porque você está vivendo a presença do poder do Espírito do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. É por isso que eu digo, aquele que olha para o Senhor, aquele que olha fixamente para Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua fé aumenta, a confiança em Deus aumenta. A prova pode até aumentar, em nome do Senhor, mas a confiança aumenta mais, a fé aumenta mais, a certeza que vai vencer aumenta mais. E é por isso que eu digo, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aquele que adora ao Senhor de corpo e alma e coração, em nome do Senhor Jesus, ele sente a graça, a glória do Senhor. E a glória de Deus é maravilhosa, a graça do Senhor é maravilhosa, é uma alegria imensa, preenche o teu vazio, o teu corpo, a tua alma, em nome do Senhor Jesus, que você sente aquela presença tão forte de Deus, que você se esquece de tudo, muitas das vezes, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Muitas das vezes você está orando ali, escutando aquele louvor juntamente com a oração, orando junto, você está sentindo tanta presença de Deus, que você se esquece até das tuas tarefas, em nome do Senhor, muitas das vezes. Muitas das vezes a pessoa diz, até tal hora nós tínhamos que solucionar tal problema, você se esqueceu de tudo aquilo, e quando você termina a tua oração, em nome do Senhor Jesus, alguém te liga, ou você mesmo, o próprio Espírito diz para ti, procure tal coisa, vai em tal lugar, que lá está a solução. Glórias a Deus, aleluias. Até eu entender também, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que era assim, não foi fácil. É por isso que eu gosto, em nome do Senhor Jesus, de passar o que eu também aprendi em nome do Senhor. Glórias a Deus. Tinha muitas vezes, como eu sempre conto, em nome do Senhor, quando eu recém estava sendo convertido na casa do Senhor, quando a luta se levantava, né? Sabe aquelas lutas que você não esperava, que você está tudo bem ali na tua casa, quando vê, chega ali, chegou tal coisa para você resolver, e você não tem a solução na hora, e eu saía quase chorando, irmão, em nome do Senhor Jesus, resmungando, murmurando, ia lá na casa da minha mãe dizia assim, não, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, através da oração, e eu não entendia, eu dizia assim, mas que jeito, mas que forma, vou orar, vou ler a Bíblia, vai acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a buscar em Deus, em nome do Senhor Jesus. Dali a pouco Deus me dava a solução, Deus dava a ideia do que eu tinha que fazer, em nome do Senhor. Glórias a Deus, e é isso que eu digo para você no nome do Senhor Jesus. Eu sempre falei aqui, sempre falo e volto a falar na noite de hoje em nome do Senhor. É a mesma coisa quando uma enfermidade surge no nosso corpo. Eu vou te dar o exemplo exato do que acontece com o ser humano quando uma enfermidade surge no nosso corpo, quando você descobre que você tem uma enfermidade. Muitas vezes você vai lá no médico, ou muitas vezes você vai ter que ir no médico. Os primeiros 2 dias são os piores da nossa vida. Os primeiros 2 dias são os piores da nossa vida. Porque nos primeiros 2 dias você toma aquele choque, aquele impacto, que você está doente daquela forma, ou que você vai ter que ir no médico porque aquela doença não sai, em nome do Senhor. Mas no 3º dia em diante, se você começa no primeiro dia, você vai lá, busca o Senhor, você tomou o choque, você buscou o Senhor, parece que você não sentiu nada, parece que Deus não fez nada. Chega no 2º dia, você está lá, ora, busca o Senhor, parece que continua da mesma forma, não sentiu nada, nada mudou. Mas no 3º dia, você continua orando, você continua buscando o Senhor, pedindo para Deus a cura, pedindo para Deus o milagre em nome do Senhor, e parece que algo já vai se transformar
transformando na tua vida. Aí vai bem para o quarto, 5 dias ali, em nome do Senhor Jesus. Quando vê em nome do Senhor Jesus, você está orando, buscando tanto o Senhor, que aquela doença, aquele problema em nome do Senhor, você já está tentando e já está conseguindo a solução ao natural, naturalmente, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que quando você consegue a solução, quando Deus dá a cura, quando você faz o tratamento e é curado, quando você consegue a solução para a tua luta, para a tua prova, que você passa ali, você para, né? Diz, meu Deus, consegui, graças a Deus, foi Deus que me ajudou, em nome do Senhor Jesus. E você passou, em nome do Senhor. Mas os primeiros 2 dias são os primeiros, que eu sempre digo, os primeiros 2 dias são os principais. Que você não pode deixar o que acontece nos 2 primeiros dias prosseguir para a tua vida. Por quê? Porque é a mesma coisa que você tomar um banho de água fria. É a mesma coisa que você estar ali, ó, minha vida está corretinha, está certinha, poft. Aconteceu a luta, aconteceu a prova. Meu Deus, e agora? Você já pensa e entra em desespero. E agora? Deus, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu faço? Meu Deus, dá uma solução em nome do Senhor. E aí você começa a hora, passa o primeiro dia, fica meio triste, passa o segundo dia, fica meio triste, no terceiro você continua orando, e aí você já começa a sentir a presença de Deus. Você já começa a sentir que Deus já começa a dar a solução para ti, já começa a mostrar sinais que Ele vai fazer aquilo ali te dar a vitória. Deus já começa a dar um sinalzinho aqui, começa a dar um sinalzinho ali, e você continua buscando. Quando vê você, em nome do Senhor Jesus, você ganhou a solução do teu problema. Por isso que eu digo hoje, em nome do Senhor Jesus, eu aprendi isso, irmão. Eu aprendi de uma forma que eu vou dizer assim, eu não desejo para ninguém. Porque eu aprendi a ter essa fé viva, que em nome do Senhor Jesus eu oro, Deus ajuda as pessoas e eu oro com fé debaixo da prova, debaixo da luta. Em nome do Senhor Jesus. Quando cessava uma, a outra começa, né? Quando terminavam a luta, vamos dar um exemplo, terminavam a luta na parte financeira, vinha da enfermidade. Terminava na enfermidade, vinha no meu ministério. E assim, uma em cima da outra, assim, ó. Em nome do Senhor Jesus. E eu pensava, Deus, eu não vou suportar isso. Só que aí eu aprendi, né, irmãos? Cada luta que eu passei, cada luta que eu passo, os 2 primeiros dias, eu não sou sincero a dizer para os irmãos, eu sinto aquele banho de água fria. Mas já começa no 3º dia, eu já começo a sentir que Deus já está agindo. Eu já começo a sentir já que as coisas já estão mudando. E aí tem luta que vai passar 15 dias na luta ali. Mas eu estou buscando o Senhor, eu estou indo atrás do Senhor, eu estou clamando, eu estou crendo que Deus vai fazer, que quando veio eu passei aquela luta lá, consegui a solução, em nome do Senhor Jesus, do meu problema, e ainda eu paro e penso assim, meu Deus, como é que é Deus, né? Só Deus faz assim com o ser humano, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas das vezes, em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas quando oram para mim, né, ligam para mim e dizem, irmão Nivaldo, pai, estou numa luta travada, às vezes chorando. Eu me coloco no lugar deles, porque eu também era da mesma forma. Eu pensava assim, meu Deus, eu não aguento, né? Em nome do Senhor Jesus, e aí saía quase chorando, nervoso, não sabia mais para que lado ia, em nome do Senhor Jesus, o que ia fazer, como é que eu vou fazer, em nome do Senhor. E eu aprendi na oração a ter a confiança em Deus. Eu aprendi na oração a saber que Deus faz o melhor, que Deus cumpre a palavra dele sobre a nossa vida. Hoje, graças a Deus, a luta é muito mais dobrada, muito mais dobrada de quando eu comecei. Em nome do Senhor Jesus. Luta de fogo, em nome do Senhor. Luta se não tiver alicerçado, desiste. Mas em nome do Senhor, em todas Deus tem dado vitória. Em todas Deus tem dado, em nome do Senhor, vitória. Mas o que eu aprendi? Cada luta aumenta mais a minha fé. Cada luta parece que a minha fé, a minha convicção que Deus é na minha vida e na vida das pessoas é maior. E é assim que Deus vai fazendo a obra. E é assim que eu aprendi a oração. E é assim que Paulo e Silas estavam dentro da cadeia. Paulo e Silas estavam orando a Deus.
E diz a palavra, em nome do Senhor Jesus, que Paulo e Silas estavam lá presos, em nome do Senhor, e iam sofrer mais coisas em nome do Senhor Jesus. Mas Deus não permitiu, porque eles estavam no meio do vale adorando a Deus. Eles estavam no meio da luta e adorando a Deus. Glórias a Deus, aleluias. É por isso que eu digo para você no nome do Senhor Jesus. É como eu disse e volto a dizer para você, você vai sentir. Não vou mentir para você, meu irmão, minha irmã, que você não vai sentir quando a luta, a prova ou quando o problema vem de soco em cima da sua vida. Você vai sentir. Todos nós vamos sentir. Nós somos carne. Mas como eu disse, você no primeiro dia você vai orar, você vai sentir aquela luta, mas não vai orar, mas não vai ser, não vai, parece que não sentiu a diferença. Segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia você vai começar a ver o agir de Deus. Te digo para você, no terceiro dia você começa a ver o agir de Deus no meio daquela tribulação, no meio daquela luta. Eu vi muitas pessoas em nome do Senhor, um testemunho que eu vi que me chamou muita atenção, irmão. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluias. Em nome do Senhor que eu vi, em nome do Senhor tem vídeos até hoje aí que eu me maravilhava muito, né? Foi quando deu a pandemia e o cantor Lázaro, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, é Lázaro, sim. Em nome do Senhor estava botando entubando diretamente nas costas, no pulmão, e ele cantava ao Senhor, e ele adorava ao Senhor. Ele estava morrendo, estava partindo, mas ele estava adorando ao Senhor. E é isso que eu digo em nome do Senhor Jesus, irmão. Não podemos negar a Cristo Jesus, não importa a situação que tu esteja, não importa a luta que tu esteja, em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Não podemos negar a Deus. Não podemos negar a Deus. Eu olho pessoas da Bíblia, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, estavam morrendo, perdendo a sua vida, como perdeu Estevão, né? Estavam apedrejando Estevão e iam matar Estevão. Mas Estevão olhava para o céu e dizia para Deus, Deus, eles me matam aqui, o Senhor recebe o meu espírito aí. É isso que eu digo, irmão, em nome do Senhor Jesus. Partir para a glória, todos nós vamos ter que partir. Mas a melhor coisa é saber para onde você vai, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu digo para ti? Quem dá saúde é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá vida é o Senhor Jesus. O dia e a hora não sabemos, ninguém sabe, em nome do Senhor. Mas no momento que você está na presença de Deus, no momento que você está seguindo a palavra do Senhor, no momento que você está se arrependendo dos seus pecados, no nome de Jesus, nesse instante, no nome do Senhor, Deus está contemplando a tua alma. Deus está contemplando a tua vida em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu digo para você, irmão, irmã, em nome do Senhor, temos que adorar ao Senhor diferente do que nós estamos passando. Temos que ter aquele amor vivo, verdadeiramente, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu vi muitas pessoas em nome do Senhor, pessoas crentes, batizadas nas águas, com mais de 30 anos de igreja, irmão, em nome do Senhor Jesus. A pessoa com câncer, em nome do Senhor, mas a pessoa estava adorando a Deus. Teve 2 ou 3 pessoas que passaram por a nossa igreja, em nome do Senhor, que estavam enfermas, né, irmão? Glórias a Deus. E estavam indo na casa do Senhor. E eles iam partir. Eu olhava, às vezes, sentado para eles lá, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, eles cantando ali, né, louvando o Senhor, enferma com câncer. Né, e eu pensava assim, bah, eles estão sabendo que vão partir, né, Senhor? Mas eles estão ali olhando, já imaginando como é que vai ser, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É por isso que eu sempre falo em nome do Senhor Jesus, irmão. Aquele que é alicerçado em Cristo Jesus,
A oração dele é tão forte em nome do Senhor que Deus muda a história. Deus acrescenta anos de vida em nome do Senhor. A oração de um servo, de uma serva do Senhor Jesus é tão forte em nome do Senhor que Deus acrescenta vidas, anos de vida. Por quê? Porque almas, pessoas dependem em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, na noite de hoje, não tenho vergonha de testemunhar, porque um servo do Senhor jamais deve ter vergonha de testemunhar o que ele vive, as experiências que ele vive com Deus. Eu já enfrentei tanta batalha, irmão, em nome do Senhor Jesus, enfrentei tanta luta, eu já enfrentei luta, que eu fiquei dias, eu não conseguia chorar, mas eu orava a Deus. Eu buscava o Senhor, eu tinha confiança do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas chegou dias, teve um dia em nome do Senhor Jesus, que eu estava tão cheio daquela dor, daquela luta que eu estava passando, que eu botei a cara no pó e eu comecei a chorar, irmão, em nome do Senhor Jesus. E eu pedi para Deus, que em nome do Senhor, Deus me levasse em nome do Senhor, que eu não aguentava mais aquela prova. Em nome do Senhor Jesus, que se era para ser daquela forma, que Deus me tirasse da face da terra, em nome do Senhor. E Deus, em nome do Senhor Jesus, né, teve misericórdia, né, em nome do Senhor. E eu já no outro dia, na mesma noite, isso foi de tarde, na mesma noite, Deus já começou a falar comigo. Deus já começou a revelar através de outras pessoas, dizendo, ó, através, tem uma pessoa aqui que em nome do Senhor Jesus, eu coloco fim na tua enfermidade. Tem uma pessoa aqui que a tua enfermidade era somente para Deus, mas eu coloco fim, diz o Senhor. Glórias a Deus. Então, o que acontece, irmão, em nome do Senhor Jesus? Nós chegamos, às vezes, muitas das vezes, no nosso limite. Muitas das vezes, em nome do Senhor, o sofrer pelas almas é doído, mas Deus sabe até onde nós podemos carregar a nossa cruz. Porque Jesus, o próprio Jesus, em nome do Senhor, quando estava no Getsêmani, ele disse, por que você acha que Jesus disse, Pai, passe esse cálice de mim, mas faça conforme a sua vontade? O próprio Jesus não estava suportando, como homem, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, passar o que ele ia ter que passar. Mas como um Deus, ele disse, Pai, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, faça conforme a sua vontade. É por isso que eu digo para você, Elias estava dentro da caverna, Elias não estava mais suportando, em nome do Senhor, o peso da sua missão, e Elias pediu para Deus que tirasse Elias da face da terra. E Deus disse, em nome do Senhor, saia para fora, Elias, em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, nós temos um preço a pagar pelas almas. O preço é alto e é caro, mas recompensa, irmão, em nome do Senhor Jesus, recompensa em nome do Senhor. Sabe por quê? Não pelos aplausos, mas por saber que Deus, em nome do Senhor, através da nossa vida, em nome do Senhor, ajuda outras almas, dá vida e vida com abundância para outras pessoas no nome do Senhor. É por isso que eu digo para você, no nome de Jesus, muitas das vezes em nome do Senhor, muitas das vezes, nesses 5 anos que vai fazer agora, em nome do Senhor, que eu estou dentro da casa do Senhor, glórias a Deus, aleluias, eu tenho, em nome do Senhor, nos primeiros 6 meses eu comecei a revelar e pregar a santa palavra do Senhor. Só Deus sabe quantas vezes, em nome do Senhor, eu subi no altar, em nome do Senhor Jesus, em pedaços, como um vaso quebrado. E não digo para você, em nome do Senhor, que era em luta em muitas coisas, mas as maiores lutas foi no meu corpo, nas minhas enfermidades. Mas eu, em nome do Senhor Jesus, eu calado ali, pregava a palavra, Deus usava com poder e autoridade. Eu via pessoas ser curadas, oh glória a Deus, aleluia. Eu via pessoas ser curadas.
Eu via pessoas, em nome do Senhor, olhando para mim, dizendo, Deus está falando na tua boca, irmão. Foi assim que aconteceu, em nome do Senhor, e a enfermidade batendo na minha alma ali. Mas o que eu me agradava em nome do Senhor, o que eu me deixava vivo em nome do Senhor Jesus, era que eu via que Deus estava operando, que Deus estava fazendo a cura, o milagre na vida daquela pessoa, através da minha vida, mesmo que eu estivesse enfermo, em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, a palavra, ela tem poder. A palavra, no nome do Senhor, te digo mais, em nome de Jesus, a palavra, irmãos, em nome do Senhor, para estar em cima do altar e Deus operar verdadeiramente, você tem que se entregar de corpo e alma para o Senhor, de corpo e alma para Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muitas pessoas acham que em nome do Senhor Jesus, Deus opera em nome do Senhor, na vida desse ou daquele irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu digo para ti, em nome do Senhor, para Deus operar na vida de alguém, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa tem que pagar um preço alto, ceder a sua própria vida, para que Deus venha operar maravilhas. Glórias a Deus. E nesta noite o Espírito do Senhor está dizendo para mim e para você, no nome do Senhor, a recompensa vem dos céus, a recompensa vem de Deus. A recompensa não vem do homem, em nome do Senhor. Paulo e Silas não quiseram os elogios de Satanás, daquele espírito de adivinho, porque Paulo e Silas queriam ver Deus operar sinais e maravilhas na vida das pessoas, as pessoas aceitarem a Jesus e ser curadas no nome do Senhor. Hoje, em nome do Senhor Jesus, digo para ti, no nome de Jesus, glórias a Deus. Tem coisas que eu me maravilho tremendamente, que eu vejo que Deus faz na vida das pessoas através da minha vida. Uma das coisas é as curas. Eu me maravilho quando um ser humano, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, irmão, eu estou curado. Irmão, eu não tenho mais nada na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aquilo me dá, em nome do Senhor, uma sensação de dever cumprido, em nome do Senhor. Outra coisa, quando uma pessoa aceita Jesus e eu vejo a pessoa se batizar nas águas. Muitos lugares eu prego, muitas pessoas aceitam a Jesus. Até esse último batismo, dia 23 de março, em nome do Senhor, eu vi uma pessoa que aceitou Jesus comigo, vi a pessoa sendo batizada nas águas, em nome do Senhor Jesus. Comecei a chorar em nome do Senhor, glórias a Deus. Por quê, irmão Nivaldo? Porque eu chamei minha esposa, disse, tá vendo essa pessoa? Essa pessoa aceitou Jesus quando eu fui lá nessa cidade, fiquei 2 dias nessa cidade. Essa pessoa aceitou Jesus, disse que ia mudar a tua história dele, em nome do Senhor. E agora eu estou vendo ele descer as águas, em nome de Jesus. E quando tivemos a reunião, agora dia 13 de abril, em nome do Senhor, na cidade de Passo Fundo, olhei a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, em nome do Senhor, de gravata ali, em nome do Senhor Jesus, eu olhei para ele, dei um abraço, em nome do Senhor, glórias a Deus. E pensei, Deus é fiel, né? Deus poupa a nossa vida porque tem almas que precisam de nós, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, eu vi muitas pessoas, irmãos, em nome do Senhor Jesus, sofrendo de depressão, no nome do Senhor. Ligar para mim e dizer assim, irmão Nivaldo, eu vou me matar. Irmão Nivaldo, chega, eu estou cansado, não aguento mais. Em nome do Senhor Jesus, eu orar, irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu orar em nome do Senhor, aquela pessoa mudar a história dela, hoje em nome do Senhor, ou outro ser batizado em outras igrejas, para mim não importa a placa em nome do Senhor, mas eu sei que está lá dentro da igreja em nome do Senhor. Ei, alamante oribalai, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Mas é triste quando a gente em nome do Senhor perde uma alma, em nome do Senhor Jesus, como eu vi já, irmão. Pessoas que eu falava, pregava, dizia, orava, em nome do Senhor Jesus, e eu não consegui, em nome do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, a pessoa não conseguiu se libertar e a pessoa tirou sua vida. Aí dói, irmão. Aí tu fica 2, 3 dias pensando, Deus, onde é que eu falhei? E Deus diz, não era você, era a permissão minha, porque você fez a escolha para ele, ele não quis.
em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Oriaço, mante, oribalaias. Irmão, o evangelho é desta forma, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse para você, no nome do Senhor, como eu vi, né, em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas também, em nome do Senhor, pessoas idosas, irmãos, estavam lá, em nome do Senhor, numa cama, com dor e não partiam para a glória. Eu cheguei lá, você aceita Jesus? Aceito. Outra chorou quando me viu, pegava na minha mão, dizia, você veio. Eu disse, eu vim aqui, em nome do Senhor. E a pessoa dizia assim, eu dizia assim, o que você está vendo pela madrugada é Deus que está te mostrando. Você aceita Jesus? Aceito. Uma semana depois parti. Outras pessoas, fazia 30 dias que só se batia em nome do Senhor, pessoas idosas, só se batia amarrado ali. Quando eu orei em nome do Senhor Jesus, pedi aceita, Jesus nem falar, não falava mais, só dizia aceita, balançava a cabeça em nome do Senhor. 30 dias depois partiu, mas nesses 30 dias, dos relatos dos seus familiares, dizia assim, muito obrigado, irmão, muito obrigado, pastor, porque depois que o senhor foi lá, a minha mãezinha, em nome do Senhor, ficou quietinha, só adormeceu, em nome do Senhor Jesus. E eu dizia, porque ela aceitou Jesus no último instante. É por isso que eu digo para você, o evangelho tem que ser feito desta forma, com o coração, com a alma. Aí Deus vai operar maravilhas. E você tem a certeza, no nome de Jesus, que se você está passando prova, passando luta, passando enfermidade, no nome de Jesus, Deus vai entrar com a providência, vai te curar, vai mostrar sinais e maravilhas e vai fazer a obra na tua casa e na tua vida. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Meu Deus, 11h10, né, irmãos? Glória a Deus, senti tanta graça do Senhor, testemunhando e falando de Deus, que em nome do Senhor nem vi o horário mais, né? Amém, Jesus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Vamos orar, quero orar em nome do Senhor, deixar o convite para os irmãos, amanhã, irmãos de Nometoque, irmão de Carazinho, né? Amanhã tem uma poderosa campanha na cidade de Carazinho, lá na sede central, né? Na Avenida São Bento, né? Em nome do Senhor, número 84. Dobrou na São Bento, um posto ali dá uma quadra, nem uma quadra andar da avenida, né? Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai dar vitória lá, em nome do Senhor, graças a Deus, Deus tem dado vitória. Amanhã não vai ser diferente, em nome do Senhor. Vou estar toda quinta-feira lá, durante o mês de abril, né? E vamos ver se o pastor vai fazer para frente, né? Em nome do Senhor. Porque Deus está dando vitória nessas nossas campanhas. As lives também, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, irmão, em nome do Senhor, eu vou estar lá em Venâncio Aires. Vou estar sexta-feira em Venâncio Aires, sexta e sábado, né, em Venâncio Aires. E daí no domingo vou estar retornando para cá. No domingo de noite tenho que levar minha mãe em Panambi, em nome do Senhor. Mas lá por sábado, né, sábado de tarde eu não vou poder entrar numa live porque eu vou fazer um culto doméstico também lá em Venâncio Aires, né, em nome do Senhor. Mas de noite eu vou estar na sede central de Venâncio Aires, em nome do Senhor Jesus. Mas por isso que eu digo para você, no nome do Senhor, nós vamos continuar com a nossa campanha, irmão, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E você, em nome do Senhor, que puder ir lá, vai lá, em nome do Senhor, glórias a Deus. Né? Semana que vem também já tenho mais outras escalas, vou estar anunciando para os irmãos, e Deus vai operando maravilhas. E graças a Deus, né, através das nossas lives, Deus está ajudando as almas e eu fazendo a minha parte, né, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quem vai dar a recompensa é Deus, né? Só a única coisa que eu disse para os irmãos e peço é que ore por mim, né? Ore para a minha saúde, em nome do Senhor Jesus, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus, porque tu tendo saúde, glória a Deus, o resto se conquista, né? Em nome do Senhor. Tá bom, irmãos? Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora gloriosa de oração, nesta hora sagrada, eu venho clamar pelo teu sangue, o sangue de Jesus que tem poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de mistério, poder e autoridade, o Deus de glória. Em nome do Senhor, eu clamo a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, em nome do Senhor, eu entro antes de segunda,
fazer mais umas lives. Mas segunda, em nome do Senhor Jesus, segunda vai ser dia 13, 14, né? Na semana ali da segunda nós vamos fazer 7 dias fio, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. A semana inteira ali, 7 dias fio da semana que vem, né? Do dia 14 ao dia 18, até o dia 20 ali, 18, dia 20, nós vamos fazer, né, semana inteira, 7 dias, nós vamos fazer uma campanha forte na última semana agora, né, em nome do Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Jesus é contigo, pastor, Jesus é com todos nós, irmão. Nós somos mortais, né? Um dia nós vamos partir, não sabemos o dia nem a hora. Muitas pessoas ainda brincam comigo assim, o irmão está sempre falando da partida. Eu disse bem assim para uma pessoa, se todo mundo tivesse consciência que a qualquer minuto pode partir, a qualquer segundo pode partir, ele dava mais valor à vida. Em nome do Senhor, ele dava mais valor aos pequenos momentos da vida, principalmente em família, né? Em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes você chega com teu filho, teu netinho, né? Vamos brincar, vô, vamos brincar, pai. Né? Você diz assim, agora não, né? Em nome do Senhor, tira 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ah, mas estou atordoado. Mas quando você brinca com a criança, irmão, preste muita atenção nisso também. Quando você brinca com a criança ali, até teu problema tu se esquece, né? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, ore por mim e eu vou estar orando para os irmãos. Precisando, em nome do Senhor, pode me chamar, né? Em nome do Senhor Jesus, meu telefone é 54 991 73 98 23, né? Em nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e eu continuo mandando oração, não sei o horário, irmão, durante o dia, né? Mas todos os dias eu vou continuar mandando oração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Senhor, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Só um pouquinho aqui que não tem uma... conseguindo desligar, né? Mas Deus vai dar vitória aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus.